Sou o professor Robson Macedo e hoje nós iremos estudar sobre a dança cênica e a dança relacional. Falar um pouco sobre a dança cênica e a dança relacional, é importante conhecermos um pouco o contexto histórico para podermos ter uma fundamentação, uma base, uma noção e começarmos a entender os exemplos que serão mostrados. Então, na cultura ocidental, a dança faz parte das artes cênicas, ou seja, as artes que são apresentadas em palcos, em ruas, espaços abertos ao público, praças. Na época era em províncias, era vielas. Hoje nós temos essas danças nas ruas apresentadas e traz uma plateia. Tem um papel importante, o papel do espectador de ter essa admiração, ser atraído por esses movimentos. A dança cênica, ela surgiu na Itália, no período conhecido como Renascimento, que teve um início nas primeiras décadas, esse século XV, a partir de 1401 em diante. Durou por muito tempo na Europa este ambiente cênico, essa dança cênica, essa dança nas praças, nas ruas, nos palcos. A Itália é o berço da ópera, a Itália é a mãe do espetáculo, da música erudita cantada. E por isso, nessa época, as principais cidades da Itália, que é a Florença, um dos grandes centros culturais e financeiros, econômicos do país naquela época, que era governado por uma família muito tradicional, que é conhecida como os Médici. Essa família, eles produziam, eles financiavam, eles investiam no ambiente artístico. Com o grande desenvolvimento cultural na época, os homens de poderes, famílias de poderes, conhecidos como os nobres, contratavam mestres de danças para criar espetáculo que incluíam danças chamadas balé, ou balete em italiano, que é o balé que nós conhecemos. Era costume dos ricos, dos nobres da época, oferecerem esses espetáculos uns para com os outros, e isso originou o conceito do espetáculo de dança, por meio de Catarina Médici, que em 1547 se tornou rainha da França. Os espetáculos de danças italianos chegaram às cortes francesas. E isso, em 1581, ela contratou grupos de artistas italianos para se apresentarem na cidade de Paris. Esses artistas italianos deram oficinas, deram aulas e trouxe esse desenvolvimento, esse caminhar da dança em Paris, na França. E isso foi considerado o primeiro balé, chamado Balé Cômico da Rainha. O balé clássico, como conhecemos neste ambiente erudito, teve seu início na corte dos reis franceses. No século XVII, 1601 em diante, especificamente 1661, o rei Luís XIV criou a Academia Real de Dança para padronizar as regras de ensino da dança na França. Nessa época, os balés tinham uma temática mitológica, histórica, frequentemente enalteciam a figura do rei, trazia essa pomposidade ao rei, fazia esse ambiente de valorização à corte. E o próprio rei Luís XIV se apresentou muitas vezes em espetáculos para a corte. Nesse contexto, o balé passou a ser referência de elegância, de pomposidade, de fineza, esse refinamento, desenvolvendo, trazendo ideias e posturas corporal que as pessoas deveriam ter. Traziam métricas, orientações de conduções do corpo, de desenvolvimento corporal. Teve esse percurso, esse desenvolvimento, esse caminhar, essa aclamação do balé clássico até o século XIX, que a partir de 1801 em diante. A arte da dança, porém,
não é apenas um espetáculo para ser apresentado ou apreciado ou ser admirado dentro das expectativas em relação ao público. Ela também tem um caráter participativo, é um caráter de contato, de relação, de proximidade, um caráter de vínculo, de comunhão, de demonstração. Em quase todas as culturas as pessoas dançavam. Isso é fato. A dança, ela é um ambiente ritual em alguns povos. A dança é um procedimento prazeroso de diversão, de hobby, de cultura, de esporte. A dança, ela traz essa relação com o corpo e o conhecimento dos seus movimentos. As pessoas dançavam para se relacionar umas com as outras, para se divertir. Isso é um ambiente dentro da sociedade, nas festas, nas confraternizações. No início do século XX, 1901 em diante, os bailarinos e coreógrafos dedicavam-se a estudar movimentos humanos, faziam seus questionamentos, desenvolviam regras para os balé, para a dança, para os movimentos, passavam a testar os seus limites e até dentro do processo gravitacional, onde o seu corpo muitas vezes achava que não podia alcançar, que achavam que era impossível, e com o aperfeiçoamento, com a técnica, com o treino, com o exercício, eles começavam a chegar a níveis que os bailarinos se tornavam ginastas, acrobatas. Esses pesquisadores desenvolveram muitas ideias. Eu posso citar Rodolphe Lamban, muito conhecido, de coreografias, de regras, de movimento do corpo dentro da dança. Ele veio com as pesquisas inovadoras na época, com movimentos constituídos, lógicos, pensados dentro de um ambiente artístico, as brincadeiras no cotidiano, para trazer este procedimento comum no meio da dança. Rodolphe Lamban começou também a fazer com que a dança se envolvesse com a música. As orquestras tocavam os temas e as danças faziam suas coreografias e seus movimentos de acordo com a expressividade e os andamentos constituídos da música. Começou a desenvolver a dança como contribuição nos palcos, nos teatros, junto com a música. Rodolphe Lamban foi o idealizador da dança coral. O que é isso? É uma dança coletiva, desenvolvida por quantidade de pessoas em que se movimentavam no palco simultaneamente. E claro que outros pesquisadores, como Émile Jacques Dalcroze, que é um grande educador musical, é um grande pesquisador da educação musical, ele utilizou as ferramentas de Lamban para desenvolver ritmos musicais. Ele percebeu que a dança, as coreografias, o movimento era de acordo com a dinâmica musical, o ritmo musical, o andamento da música, debaixo da batuta do maestro, a regência do maestro. Claro que com o tempo houve outras modificações, outras variantes dentro do procedimento da dança. Algumas características foi incrementando. Por exemplo, a dança moderna, que é uma dança através de expressão e improviso, ela começou a ser notória dentro da dança cênica e com o tempo depois veio com outro nome, dança do improviso, que foi uma criação espontânea, livre das coreografias da época. Depois surgiu a dança contemporânea. O que é a dança contemporânea? Um modo mais radical, imponente, mais popular, próximo ao público, veio a acontecer no período do século XX. Também os espetáculos começaram a crescer. Se tornou do cotidiano essas danças, com temas, com variações, com repertório. E essa junção da dança erudita, do balé, com as ramificações, com as variações, dança moderna, dança do improviso, dança contemporânea, também
começou a ter uma mistura de linguagens. A poesia começou a ser envolvida na dança. As artes visuais e audiovisuais começaram a ter seus papéis fundamentais. E assim, no final do século XX, surgiu a proposta de incluir público, pessoas, plateias, para dar a dinâmica de admiração. E o espaço cênico começou a ser modificado. A relação entre o artista e o público, os espectadores começaram a admirar, a participar, a se envolver, a contribuir nessa criação, nesses improvisos, nesses desenvolvimentos. E foi se deixando o papel ser importante a ser denominado apreciadores da arte. Esse assunto da dança cênica e a dança relacional nos traz alguns pontos importantes. Primeiro ponto é entender que nós, artistas, necessitamos de público, necessitamos de ser admirados. Por quê? Porque existe uma obra artesanal independente do viés da linguagem, ou música, ou dança, ou teatro, ou audiovisual, ou visual. Este ambiente é sempre para produzir para o público, e o público vim com a admiração, vim com as expectativas, vim com as idealizações, o público entender, compreender o quanto é importante para a alma, para o corpo, para a mente, para o convívio na sociedade, o ambiente artístico. Você, aluno que está aí, neste momento, nossa missão é fazer com que você tenha o mínimo de compreensão do quanto é importante a arte na sua vida, para todos os momentos, para todas as áreas da sua vida. A arte é algo importante e é necessário pararmos para admirar e compreender. Nada de preconceito, nada de julgar, e sim sempre admirar e procurar o viés da compreensão. Sou o professor Robson Macedo e para mim é uma honra poder compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.